pessoal, para mim é um prazer estar aqui com vocês hoje. Então vamos iniciar e hoje eu vou estar falando sobre um lançamento fantástico da Aesthetic Aligner, que é o Aesthetic Aligner Kids. Então quero agradecer a presença de todas, estou vendo bastante gente aqui já presente, doutora Janaína, doutora Fabiola, Giana, Priscila Alves, a doutora Márcia Moura, então tem muita gente aqui. E pessoal, depois vocês podem também estar mandando dúvidas que vocês venham a ter para que a gente vá respondendo. Então depois, ao final da apresentação, a gente vai estar respondendo essas perguntas e é super legal. Quero que vocês deem esse feedback, o que vocês acharam desse lançamento, e vamos falar sobre o tratamento infantil no dia de hoje. Então quero mostrar todas as novidades, tudo que a Aesthetic Aligner tem à disposição para um bom tratamento das nossas crianças. Então vamos colocar um sorrisão aí em muitos, na molecada, né? Bom, pessoal, então sem mais demoras, vamos iniciar. Vou ter uma apresentação onde a gente vai explicar um pouquinho, relembrar alguns conceitos a respeito do tratamento infantil na dentição mista, numa fase inicial, numa fase mais avançada, nos próprios adolescentes. Nós temos alguns cuidados e alguns diferenciais. E toda essa tecnologia nova que hoje nós vamos estar apresentando para vocês. Espero que vocês gostem e qualquer dúvida estou à disposição. Então podem ir mandando os nossos canais de suporte, a gente vai estar falando sobre tudo isso. Legal, pessoal, então vamos começar a nossa aula. Vamos falar então aqui a respeito do Aesthetic Aligner Kids. Deixa eu só mudar a transmissão, agora sim, para que vocês possam ver a minha tela. Perfeito. Ótimo. Então vamos lá, pessoal. Então, o lançamento de hoje, Aesthetic Aligner Kids, toda uma linha desenvolvida para os nossos pequenos sorrisos. Vamos estar mostrando para vocês todos esses recursos. E a boa notícia é que hoje esse público infantil utiliza muito bem, e essa ortodontia preventiva, essa ortodontia interceptativa, os pacientes têm um grande benefício. Então a ideia aqui é que realmente vocês tenham um recurso em mãos para tratar muito bem dessas boquinhas. O fato do alinhador ser um aparelho removível, esta não é a barreira, ou a barreira tradicional que nós tínhamos com a ortodontia convencional, onde os aparelhos eram volumosos. Aqui, hoje, os alinhadores, eles são aparelhos extremamente confortáveis, finos, então é muito fácil, não muda o dia a dia da criançada, eles tiram para se alimentar, eles tiram para higienizar. Hoje nós temos um recurso muito bom para apresentar para os nossos pacientes. Bom, então vamos falar um pouquinho a respeito da ortodontia preventiva. Ela visa preservar um adequado desenvolvimento da oclusão ou ainda minimizar possíveis alterações dentoesqueléticas, evitando ou reduzindo a necessidade do aparelho fixo e extrações de dentes permanentes. Então, esse é o conceito básico a respeito da ortodontia preventiva, aonde o nosso objetivo aqui é realmente prevenir a instalação de problemas. Bom, vamos falar um pouquinho a respeito do que nós vamos tratar nessa fase. Sem sombra de dúvida, a orientação é uma parte muito importante para a gente evitar hábitos deletérios, hábitos que realmente podem agravar e alterar a oclusão dos nossos pacientes. Então, hábitos como, por exemplo, a sucção digital, roer unhas, uso de chupeta, né, uso estendido, prolongado. Então, é muito importante, né, a partir do momento que os pais, as mães percebem algumas pequenas alterações no sorriso, na normalidade do que deveria ser uma boquinha das crianças, que eles passem em consulta. Uma primeira consulta por volta dos 4 anos seria o ideal para que a gente já pudesse orientar o papai e a mamãe a respeito de quais são os cuidados que eles vão ter que ter com a higienização das bocas dos pequenos e também quais são
os hábitos que devem ser evitados, né? E já a identificação de problemas. Se passou dos 4 anos e não foi no dentista, dos 6 não pode passar. É uma fase fantástica onde a gente pode prevenir o aparecimento de muitos problemas, onde a gente já tem que intervir, né, numa ortodontia interceptativa, para realmente onde a gente já tem que estar intervindo. Então, 6 anos, se as crianças ainda não foram visitar o ortodontista, é um bom momento para que isso ocorra. Além disso, já se deve fazer uma avaliação da fonação das crianças nessa ortodontia preventiva. Alguns problemas, como a inserção baixa de freio, pode alterar a fala e até mesmo a função, né? Então, isso é fundamental, que assim que o papai ou a mamãe perceberem alguma alteração na fonação, na função das crianças, que ele passe no consultório. Então, a recomendação é que no máximo aos 6 anos ele já faça pelo menos a sua primeira consulta. Então, vamos falar um pouquinho a respeito dos tratamentos preventivos com o uso dos alinhadores. E nessa fase, nós estamos falando em guias de erupção e nos mantenedores de espaço. E sim, os alinhadores podem ser uma alternativa para manter. Muitas vezes, os mantenedores de espaço eles podem ser fixos também na boca das crianças, ou em alguns casos, principalmente quando a gente já precisa começar a intervir, eles devem ser recuperadores, eles já podem ter ativações para recuperação de espaço e movimentações. Mas quando a gente fala nas guias de erupção, é fundamental que hoje que o ortodontista ele realmente previna uma erupção adequada da dentição do paciente. Agora, na ortodontia interceptativa, aqui é fantástico os recursos que nós temos com o uso dos alinhadores. Então, na ortodontia interceptativa, consiste em interceptar uma situação anormal já existente, de modo a devolver a oclusão normal para os nossos pacientes. Então, uma coisa que eu sempre falei para os meus alunos é que é importante, principalmente quando você intercepta algumas maloclusões, que você não trate hoje, né? O ideal seria que a gente tratasse ontem, ou seja, o quanto antes. Um exemplo disso é a mordida cruzada. A mordida cruzada, ela, numa primeira estágio, ela é funcional, ou seja, um ponto de contato mais prematuro leva a posição da mandíbula para uma posição inadequada, mas com o passar do tempo, essa maloclusão, que ela é apenas funcional, ela começa a se transformar em esquelética. Então, a ação da musculatura, o desenvolvimento facial tendem a agravar a maloclusão. Por isso que é tão importante a ortodontia, o tratamento em idades precoces, né? A avaliação e tratamento dessas crianças. Então, vamos ver aqui como que funciona a ortodontia interceptativa com os alinhadores. Aqui nós também vamos manter as guias de erupção. Já entram os recuperadores de espaço. Então, hoje o alinhador é um excelente recurso para que você possa recuperar o espaço perdido, ou seja, falta espaço para que o dente permanente apareça na boca do paciente. Então, o alinhador ele vai fazer isso. As mordidas cruzadas anteriores já devem ser tratadas, assim como as mordidas cruzadas posteriores. Então, é essa que eu falo, eu não quero tratar hoje. Mordida cruzada eu quero sempre estar tratando ontem, ou seja, o mais precoce possível. Inclusive, em dentições decíduas, isso pode ser trabalhado também. Então, hoje os alinhadores também estão indicados para dentição decídua, para dentição mista e para dentição permanente. As mordidas profundas, principalmente quando a gente já consegue identificar uma influência esqueletal do paciente com relação a um hipodesenvolvimento mandibular, ou seja, a mordida profunda, é fundamental que você já comece a prevenir a instalação e o agravamento da mesma. E até mesmo alterações sagitais. Então hoje nós temos grandes recursos. Agora nós vamos ver, item a item, como que isso é feito com base nos alinhadores. Então aqui, essa é uma paciente que está numa fase já intermediária para final da dentição mista,
aonde os objetivos são, além de gerar um pequeno alinhamento e nivelamento, é prevenir, guiar a erupção desses dentes permanentes. Poxa vida, mas como que isso vai ocorrer no alinhador? Se o alinhador ele recobre a superfície de todos os dentes. Então deixa eu mostrar aqui para vocês. Hoje nós temos, já que o alinhador ele vem fazendo esse contorno, o alinhador ele trabalha com as guias de erupção de duas formas. Uma, com a colocação de um provisório aqui no próprio alinhador, ou seja, tem a lacuna do dente, e até mesmo trabalhando a extrusão desses elementos, ou seja, nós criamos um espaço para que este movimento ele ocorra. Dentes que estão próximos também da erupção, afinal nós fazemos os alinhadores para o período de 6 meses. Então eu tenho que ter o espaço para que essa erupção dentária ela ocorra. Então hoje nós temos recursos muito interessantes. Então os alinhadores, sem sombras de dúvidas, são um excelente recurso para que a gente possa guiar esta erupção. Com relação aos recuperadores de espaço, hoje nós temos uma alternativa também muito interessante, aonde, vejam, aqui eu já tenho comprometimento da erupção do dente. Então eu preciso criar espaço para que esse dente sofra a erupção. Então nós vamos recuperar o espaço para guiar a erupção dos dentes. Então hoje o Aesthetic Aligner é um excelente recurso que permite a expansão das arcadas dentárias, a recuperação desses espaços. E uma questão muito importante que eu utilizo muito no tratamento das maloclusões na dentição mista são os attachments, principalmente para dar estabilidade para os alinhadores. Se o alinhador não para na boca da criança, dificilmente ela vai utilizar. Então eu preciso criar estabilidade, eu preciso criar retenção. E hoje os attachments são um excelente recurso. Então esse é um tratamento que tem por objetivo a recuperação dos espaços. Então olha só, pessoal, aqui eu tenho esse recurso aonde nós podemos gerar resultados. Então, se você identificou no seu paciente uma falta de espaço já presente para a erupção dos dentes permanentes, uma ortodontia interceptativa é fundamental e você pode fazer isso com os alinhadores. Ou seja, eles são muito confortáveis, facilitam a alimentação do paciente e a higienização. Esse é um grande diferencial que nós temos. Então, quando a gente fala a respeito das mordidas cruzadas anteriores, elas podem ser de ordem dentária ou esquelética. Esse diagnóstico diferencial é fundamental para a identificação, por exemplo, do que é uma mordida cruzada anterior, do que é uma relação já de classe 3. Então, para as mordidas cruzadas anteriores, nós temos um excelente recurso, que é o uso do alinhador. E hoje nós temos um grande facilitador, que é o levante de mordida. Então nós podemos realizar levantes de mordida para facilitar o descruzamento. E das mordidas esqueléticas, eu tenho também aqui já a presença de uma relação de classe 3, aonde eu também vou estar atuando com o uso dos alinhadores, mas é claro, se eu já tenho um envolvimento esqueletal previamente à mecânica com os alinhadores, talvez seja um caso de junção e tração reversa da maxila para posteriormente a instalação dos alinhadores. Então, cada caso merece muito cuidado, cada caso deve-se fazer um diagnóstico preciso para que vocês tenham bons resultados e resultados previsíveis. Então, isto é fundamental. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como que são esses levantes para atuar nas mordidas cruzadas. Quando se fala em mordidas cruzadas posteriores, elas também podem ser de forma dentária, aonde eu vou estar trabalhando com os alinhadores desde um primeiro momento, ou mesmo esqueléticas. E quando elas são esqueléticas,
aí o disjuntor é o dispositivo de eleição para o tratamento dessas maloclusões. E, posteriormente, eu posso estar finalizando esse caso com o uso dos alinhadores. Então, aqui só para exemplificar como que se faz o diagnóstico das mordidas cruzadas. Eu gosto muito de solicitar para os meus pacientes com mordida cruzada a teleradiografia póstero-anterior. É com base nela que você vai poder avaliar a curva de Monson-Wilson e as próprias inclinações dentárias, além da relação transversal da maxila, que é a distância entre os pontos jugais da maxila. Então, aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. A distância do ponto JJ ela é fundamental nessa determinação. Além disso, quando eu tenho uma curva de Monson-Wilson negativa, nós pensamos em expansão lenta da maxila. E quando nós temos uma curva de Monson-Wilson positiva, e mesmo assim a presença da mordida cruzada, esse é um caso onde eu preciso do disjuntor, onde eu tenho a distância jugal reduzida, eu tenho o longo eixo do meu incisivo superior numa posição ideal, mas transversalmente eu tenho uma constrição. Então, esse é um caso para disjuntor, esse é um caso cujo uso dos alinhadores são fantásticos. E muitas das mordidas cruzadas nós trabalhamos também associado com o uso de elásticos, então mecânica de elástico cruzado. E no sistema da Estética Align você já recebe todas essas orientações, onde colar, que elástico que você vai estar empregando para atingir os resultados. Então tudo isso já vem muito especificadinho no vídeo demonstrativo, no setup de aprovação, na próprio PDF que contém, né? Então, no relatório da movimentação dentária tem todas essas informações. Então, por isso que é importante submeter a documentação dentro do Ortolab para que você possa ter o maior feedback da nossa equipe de ortodontistas. Então, aqui mostrando para vocês hoje o potencial que existe. Então, aqui numa dentição permanente, num paciente adulto, olha o potencial que nós temos de expansão, ou seja, de incremento transversal. Se a gente consegue fazer tudo isso num paciente adulto, numa criança cuja sutura ainda não está fechada, então nós temos um potencial fantástico. O incremento transversal hoje com os alinhadores, eles realmente são uma realidade. E além disso, falamos a respeito das mordidas cruzadas, falamos da recuperação de espaço. As mordidas profundas, eu também tenho um excelente recurso. Então, para movimentar, reposicionar esses elementos dentários. Então, deixa eu mostrar aqui um pouquinho para vocês. Vocês devem estar também familiarizados com o maestro, com o nosso visualizador, aonde eu tenho um paciente com uma mordida muito profunda. Então, paciente que está no finalzinho da dentição mista, já entrando na dentição permanente, tá só faltando esfoliar aqui o pré, aqui também o segundo pré, o primeiro pré já está erupcionando e a gente percebe uma mordida muito profunda. É fantástico esse recurso que nós temos da checagem virtual 3D, aonde você consegue realmente navegar e visualizar todos os problemas. Fica muito fácil a comunicação com os pais do paciente, até porque nós vamos poder apresentar o tratamento para ele. Então eu tenho essa possibilidade para poder realmente apresentar toda essa movimentação. Posso trabalhar também com a visualização de uma forma mais realista. Então hoje é um software fantástico que me traz muitos recursos e você pode também visualizar toda a amplitude de movimentação, bem como os attachments que serão necessários para o tratamento, para o alinhamento e nivelamento. Agora, além disso, esse é um caso muito interessante porque nós trabalhamos também com levantes. Então, deixa eu mostrar aqui um pouquinho para vocês
como que é esse levante. Deixa eu parar o vídeo. Então, desde a primeira camada, eu tenho a possibilidade, e foi solicitado para esse caso, para uma melhor resposta, o levante de mordida. Então, um batente anterior, para que o paciente, ao tocar os dentes inferiores nessa mordida, eu faça um levante do posterior, para incrementar, para facilitar o trabalho do incremento transversal, ou seja, da expansão maxilar, e melhorar, tirando um pouquinho dessa sobremordida. A grande vantagem é que, diferente dos levantes habituais que a gente está acostumado a fazer em ortodontia, esse levante não é fixo. Então, é diferente de um attachment, onde no attachment, esse deve ser confeccionado na boca do paciente, diretamente. Então, nós aplicamos uma resina Flow diretamente para a confecção desses acessórios. Agora, no levante, o levante ele vai estar só presente no alinhador, até para facilitar. Imagina o que seria mastigar para esse paciente se ele só tocasse nesses batentes aqui anteriores, seria muito desconfortável. Então hoje nós temos uma alternativa fantástica, que é a realização desses batentes, mas no alinhador. E como que funciona isso? Esse batente ele vai estar presente no alinhador, então no próprio plástico. Só que tem alguns pacientes que a mordida é tão forte, tão traumática, que eles podem vir a deformar, principalmente nos alinhadores mais flexíveis. Então, o recurso que eu uso é preencher só no alinhador. Então, eu não transfiro isso para a boca. Eu preencho com resina diretamente na superfície do alinhador, na superfície interna, aonde eu vou ter essa cavidade. Então, você tem um recurso de batente muito interessante que favoreceu essa movimentação. Então, deixa eu voltar aqui. Então, olha só, então aqui estamos na camada 1, esse é um tratamento que tem uma expectativa de tratamento de 9 séries, aqui a camada 1, onde nós já estamos trabalhando a expansão para melhora da linha média, expansão superior, inferior, a presença desse batente, então ele vai estar mordendo, ele vai ter uma elevação da mordida, então ele tem esse toque anterior que impede o toque posterior, aonde nós vamos trabalhando aí sim a expansão, o alinhamento e o nivelamento, até que ao final do tratamento nós fazemos a remoção dos attachments e o batente que só estava na frente. Então aqui os objetivos de tratamento em 9 meses de tratamento foi com relação ao alinhamento, nivelamento, correção da linha média, incremento transversal e correção da sobremordida. Então, essa é a nossa expectativa. Agora, é muito interessante que quando esse paciente ele começou, quando nós fomos fazer esse setup de planejamento, eu tinha a presença do dente 75 e 85 na boca. E o próprio dente 44 ainda estava em erupção, né? Então, esse é um caso, deixa eu voltar aqui também na posição inicial, esse é um caso onde eu tenho que guiar essa erupção. É por isso que logo na primeira camada, aqui do inferior, o molar descido, ele é reduzido, mas isso é porque a gente já está pensando que esse dente pode vir a sofrer uma esfoliação. Ele sofre uma extrusão, ou seja, nós forçamos essa extrusão que vai estar só presente na placa. O dente não vai extruir, não é o objetivo que os 75 e 85 cheguem nessa posição, mas que você tenha espaço para a erupção do dente 45 e do dente 35. Então hoje esse é um recurso que nós utilizamos muito nessa prevenção dos dentes, da dentição mista, nesse posicionamento para os dentes permanentes. Então aqui nós temos mais um recurso que trata e tem tratado muito bem as sobremordidas. Então nós temos muitos casinhos, muitos recursos para que a gente possa atender bem aos nossos pacientes. Legal.
Então, voltando aqui, é fundamental também que nós avaliemos as mordidas profundas. Então, nós falamos a respeito de recursos. Então, a avaliação do sorriso para a identificação da mordida profunda, quanto ao seu tratamento, seja para uma intrusão anterior superior, seja para uma intrusão anterior inferior, para uma extrusão posterior e uma intrusão anterior, ou ambas, quem manda muito é o sorriso. Um exemplo clássico: se você tem um paciente com um sorriso gengival, eu não vou querer intruir os incisivos inferiores, eu vou querer intruir o incisivo superior. Então, corrigir a correta exposição do incisivo superior em relação ao estômago é fundamental. E é por isso que é muito importante a documentação ortodôntica, que você submeta as fotos do paciente. E a foto do sorriso me ajuda muito nesse diagnóstico diferencial para identificar qual segmento vai melhorar a harmonia facial do paciente. Então, sempre avaliar o equilíbrio facial, trabalhar para que a linha do sorriso e o corredor bucal sejam agradáveis e, consequentemente, vai haver um grande equilíbrio dos tecidos moles. Tudo isso faz com que o seu planejamento e o seu resultado seja cada vez melhor. Vamos falar um pouquinho a respeito das mordidas abertas. Então, a mordida aberta anterior, hoje o alinhador, ele é um recurso onde nós estamos conseguindo uma grande evolução dos tratamentos desse tipo de maloclusão. E as esqueléticas, ainda quando o trespasse for de 2 a 3 milímetros, você vai ter uma boa previsibilidade com o uso dos alinhadores. Quando ultrapassa isso, o envolvimento esqueletal já está muito grave, muito presente. Esse pode ser um caso que talvez não esteja tão bem indicado para o uso dos alinhadores. Mas vamos mostrar hoje os recursos que nós temos para o tratamento dessa falta de trespasse. Então, aqui um caso muito interessante, onde a paciente tem uma falta de espaço, uma falta de trespasse também presente. Então, falta de espaço para o correto alinhamento dos dentes. Então, um caso onde nós vamos precisar trabalhar com bastante expansão. Então, a ideia por trás desse tratamento já interceptativo é já ir atuando nesses elementos. Então, nos elementos dentários permanentes e descidos, onde nós trabalhamos, vejam, um incremento transversal, permitindo o alinhamento dentário para posterior realização da extrusão. Aqui no arco inferior. E pessoal, os attachments, eles são praticamente obrigatórios, tá? Eles vão ajudar na retenção, eles vão ajudar na geração da força. Então, se eu voltar aqui esse vídeo, por exemplo, olha só, eu tenho os meus attachments anteriores, cujo objetivo são de extrusão dentária, afinal eu tenho que ter apoio aqui para que esse movimento ocorra, e no setor posterior, além de auxiliar em algumas rotações dentárias, como a rotação do primeiro molar permanente, eu vou trabalhar com retenção, e também eu preciso dessa retenção para que essa extrusão anterior ocorra. Então, são esses elementos que dão suporte para que haja uma melhora do trespasse. Então, mordidas abertas são complexas, eu preciso de muita colaboração, mas hoje nós temos um recurso muito interessante e, sem sombra de dúvida, associado com o uso dos alinhadores. Então, o uso adequado, a gente vai obter bons resultados. Então, quando a gente fala também em alterações sagitais, né? Então, falamos a respeito das verticais, tanto de mordida profunda quanto de mordida aberta. Falamos das alterações transversais, então as mordidas cruzadas. E agora vamos falar um pouquinho a respeito das alterações sagitais. Elas podem ser de ordem dentária, a gente sabe
que estão muito bem indicadas para o uso dos alinhadores, e quando a gente estiver trabalhando com alterações sagitais limítrofes, ou seja, que permitem a correção com a compensação dentária, os alinhadores são uma boa alternativa. Até mesmo para aqueles casos que vão para a cirurgia, eu também posso fazer preparo com o uso dos alinhadores. Mas é claro, estamos falando numa ortodontia preventiva, estamos falando numa ortodontia interceptativa. Eu tenho muito campo aqui para trabalhar para conseguir gerar resultados. Então, meu objetivo aqui é, até se o caso for cirúrgico, que ele seja minimizado, ou seja, que o tratamento ortodôntico melhore para beneficiar o meu paciente com um menor tempo de cirurgia, por exemplo. Então, hoje eu quero melhorar essa inter-relação. E os alinhadores têm se mostrado muito versáteis. Hoje nós estimamos que mais de 93% dos problemas dentários podem ser bem tratados com o uso dos alinhadores. Então, nós temos um recurso aqui muito interessante. Pessoal, veja essa teleradiografia. É muito importante que você avalie a convexidade, né? Então, aqui eu já tenho a presença de uma tendência à classe 3, onde eu preciso começar a trabalhar esses elementos dentários para prevenir a instalação de uma classe 3 muito severa, ou seja, um paciente muito jovem com a convexidade baixa. E como que eu mensuro a convexidade? Então, eu vou traçar o plano facial, que é násio-pogônio. O pogônio é o ponto mais anterior da síntese mandibular, e eu mensuro a distância. Então, aos 9 anos de idade, essa distância deveria estar em 4 milímetros. A gente já percebe uma verticalização dos incisivos inferiores, um comprimento mandibular acentuado e uma convexidade baixa, ou seja, eu já estou percebendo aqui uma tendência a um perfil reto a côncavo no seu desenvolvimento. Então, a convexidade facial ela deve ser avaliada. E aqui já é o inverso, né? Onde a gente já começa a ver a presença de um perfil convexo. Então, násio-pogônio, estou vendo que há até uma compensação de ordem dentária, e olha aqui o ponto A bem à frente, aonde o objetivo é o quê? Trabalhar com o avanço mandibular. E é esse o recurso a mais que nós temos para o tratamento das maloclusões. Hoje nós temos um recurso muito interessante, que é trabalhar com propulsores mandibulares juntamente aos alinhadores. Então nós temos uma alternativa muito interessante. Vou mostrar para vocês como que funciona isso. Então vou mostrar aqui, inclusive, a doutora Márcia Moura está fazendo o casinho da filha dela. Deixa eu mostrar. Então, da Manuela, que está aqui nos acompanhando hoje. Obrigado pela presença, Márcia. Então, esse é um caso bem interessante, onde a gente vai estar trabalhando com esses propulsores. Então, vamos mostrar aqui o vídeo. Aonde vocês vão ver, deixa ele carregar, agora sim. Deixa eu voltar um pouquinho, olha só. Então, a gente já vai estar trabalhando com uma ortodontia interceptativa, né? Opa, deixa eu voltar aqui. Agora sim. A gente já vai estar trabalhando com uma ortodontia interceptativa, porque houve a erupção já dos dentes permanentes, mas eu tenho aqui alguns travamentos, algumas faltas de espaço. E além disso, nós temos uma mordida aberta. E como em casa de ferreiro o espeto sempre é de pau, a gente tem esses casos complexos. Daqui a pouco eu mostro o meu filho, viu, Márcia? Também é um pepino. Então aqui, esse é um caso onde o objetivo é a gente trabalhar com alinhamento, nivelamento e a extrusão. Agora, sagitalmente,
nós precisamos também estar relacionando de uma forma mais adequada a mandíbula. Então, olha só, hoje eu tenho um recurso muito interessante que são essas pistas de avanço. Então, quando você tiver um caso, e qual é o caso que a gente quer fazer esse avanço mandibular, como vocês puderam ver aqui no vídeo? São casos onde eu tenho uma mandíbula pequena. O chip M pequeno, ele me permite isso. Aqui a gente consegue visualizar, olha só. Essa seria a mandíbula. Deixa eu só tirar aqui. Então, deixa eu tirar esse. Editar. Então, esse é um casinho onde nós temos uma mandíbula curta, então uma paciente cujo chip-M é reduzido, onde a altura facial ela é uma paciente braquifacial, ou seja, o ideal. Então, é claro que a gente pode fazer avanço mandibular no meso e no dólico, mas sem sombra, como todo avanço mandibular tende a gerar um pouco de rotação horária da mandíbula, no dólico você aumenta um pouquinho a altura facial. No meso ele ainda está equilibrado, ele também ocorre. Mas no braque, qualquer altura facial que você aumenta, você tende a uma melhora da harmonia da face. Então, esse é um caso onde, ao invés da gente trabalhar essa relação que a gente já percebe, uma alteração esqueletal de forma dentária puramente, nós podemos estar fazendo uma ortopedia realmente, né? Aonde eu quero posicionar, deixa eu voltar só aqui, pronto. Aonde eu quero posicionar essa mandíbula mais à frente. Então, esse avanço, ele é feito com auxílio desses acessórios, que são essas pistas de avanço. E essas pistas de avanço hoje trazem uma tecnologia fantástica, porque elas são muito confortáveis para o paciente. Elas têm um ângulo interno umas com as outras. Isso faz com que a mandíbula deslize. E a gente tem um recurso extra. A gente trabalha com elásticos também presos junto ao alinhador, ou seja, que favorece ainda mais esse posicionamento anterior. Agora, eu não vou fazer um avanço mandibular total de uma vez. Esse avanço ele é progressivo. Então, nós vamos trabalhando inicialmente com metade do avanço. Então, vai sendo feita uma progressão de 2 em 2 milímetros ao longo das etapas. Então, você pode determinar, eu quero 1 milímetro ao mês. 1 milímetro é muito pouco, não precisa ter tanto zelo. Mas eu posso estar fazendo esse avanço de 2 em 2, mensalmente, a cada 2 meses. Você pode ir sentindo a resposta do paciente. Então, nós temos aqui essa pista cujo alinhador vai ter isto incorporado a ele. Então, você tem um recurso aqui muito interessante. Inclusive, hoje a Estética Align detém a patente dessa pista. Então, hoje é uma pista modificada para avanço mandibular, que tem um recurso muito confortável, muito interessante para que vocês possam empregar junto aos pacientes de vocês. E essa é a expectativa de tratamento em 6 meses de tratamento. Nós vamos continuar com as extrusões dentárias, mas olha o relacionamento mandibular esperado e o alinhamento e nivelamento. O canino que estava erupcionando, já se deu esse espaço para a erupção do dente permanente, e aí nós vamos trabalhar em etapas mais à frente a rotação dentária do canino, a extrusão anterior, fechamento da mordida e um trespasse, uma harmonia de perfil muito adequada. Poxa, Fernando, que legal, eu tenho uma paciente que é um caso perfeito para avanço mandibular, eu quero ela no meu tratamento. Como que eu solicito isso para o laboratório da Estética Align? Você pode simplesmente digitar isso. Em breve essa opção vai estar disponível na ficha de planejamento.
Agora, você também pode simplesmente solicitar pelos nossos canais de suporte ou mesmo na ficha de planejamento, nas observações. Então, eu quero o propulsor mandibular para o tratamento da minha classe 2. Então, você tem um recurso aqui muito interessante, muito confortável para que você trate bem o paciente de vocês. Então, aqui nós temos uma série de recursos aonde eu posso estar levando um tratamento adequado, um tratamento muito confortável para o meu paciente e que vai atuar não só na estética, como na função dos nossos pacientes, na harmonia no relacionamento das bases ósseas. Então, vejam quantos recursos nós temos para o tratamento, para a interceptação dessas maloclusões, para a prevenção dessas maloclusões. Uma alternativa aqui muito interessante no tratamento dos nossos pacientes e como que funciona aí o envio da documentação. Então, deixa eu abrir aqui. Bom, é enviada uma documentação ortodôntica convencional com base ao ortolar. Os modelos podem ser físicos ou digitais. É todo feito um planejamento virtual. Vocês recebem hoje um setup de aprovação e os alinhadores são produzidos em etapas. Principalmente no tratamento de dentições mistas, isso é fundamental para uma boa adaptação e evolução. Então aqui eu tenho um recurso muito importante para tratar bem desses pacientes. Ou seja, eu preciso ir trabalhando por etapas, eu preciso ir acompanhando a erupção dos dentes permanentes para que a gente consiga gerar bons resultados. A vantagem do sistema da Estética Aligner é que ele trabalha com um sistema de backup automático, principalmente quando a gente pensa em aparelho móvel para criança, a gente fala assim, ah meu Deus, mas e se meu filho levou para a escola e perdeu? Bom, hoje em dia está todo mundo em casa, mas em breve espero que esteja todo mundo de volta para a escola. Não tem problema, porque o sistema ele trabalha com um alinhador de 10 dias, que é mais flexível, que inicia o movimento e vai para um alinhador de 20 dias, que dá continuidade e finaliza o movimento, que ele é mais rígido. Então a diferença entre eles está na espessura. Mas num caso de emergência, ou seja, eu perdi o alinhador, eu estava no primeiro dia de uso do meu alinhador número 2, eu perdi, eu volto para o 1, eu utilizo ele por mais tempo. E como as ativações elas são progressivas, isso permite com que você recupere a movimentação. E por um acaso, se perdeu o primeiro, antecipa, vai para o alinhador 2. Ou seja, as emergências, esse tipo de emergência é muito bem prevista no sistema da Estética Aligner. É realmente muito confortável para que se obtenha esses bons resultados. Então, gente, a ideia realmente por trás de todo esse processo é realmente que vocês vão ter muita segurança no tratamento dos pequenos. Então hoje nós temos um recurso aí muito legal, muito confortável e uma perda de um alinhador que é um grande problema em outros sistemas, na Estética Aligner isso é facilmente remediado. Aliás, a solução já está com o paciente, ou seja, não precisa nem voltar para o consultório, ele trabalha com um backup automático. E depois dessa etapa de 6 meses prévio, está na hora de fazer uma nova moldagem ou escaneamento. Num paciente adulto, até poderia solicitar apenas a continuidade do caso, mas num paciente de dentição mista, cujos dentes estão erupcionando, o ideal é que você faça uma nova moldagem ou escaneamento, tá? Então, é muito importante que a gente vá acompanhando a evolução bem de perto dos alinhadores. Pessoal, aqui eu tenho uma outra relação muito bacana. Hoje é muito fácil você identificar qual é a etapa, qual a série de alinhadores. O número, ele vem impresso no próprio alinhador. Então aqui o alinhador de 10 dias, mais flexível, da série 5. Está aqui o número 5. E o alinhador de 20 dias, da série 5. Está aqui impresso o número 5. Eu tenho uma marquinha, eu tenho um pontinho. É esse pontinho que identifica, sem sombra de dúvida, também no tato. Você sentiria a resistência, a rigidez dele, mas você tem também uma marcação física aqui
na identificação dos alinhadores. Então fica fácil você saber qual alinhador você está e qual é o de 10 dias, qual é o de 20 dias. Então hoje as crianças não vão ter dificuldade e claro que tudo isso já vem numerado dentro dos saquinhos, o que está fazendo com que essa criançada trabalhe, utilize muito bem, de forma confortável, os alinhadores. Vamos olhar alguns casinhos clínicos aqui para exemplificar tudo isso, para apresentar para vocês. Então aqui uma paciente com bastante atresia, tanto maxilar quanto mandibular, falta de espaço para a erupção dos dentes permanentes e numa fase de dentição mista, numa fase precoce da dentição mista. E vejam aqui nessa última linha, nesse último slide, o espaço, o gap que existe para que o dente permanente ele possa erupcionar. Então a ideia é realmente essa, nós vamos guiando a erupção dos dentes permanentes, dando incremento, transversal, já começamos a fazer o alinhamento e nivelamento dos dentes permanentes, né? Então, tudo isso a gente já vai melhorando o relacionamento de ordem dentária. Uma pergunta que é muito comum, né? Principalmente em pacientes jovens, poxa, Fernando, mas o alinhador, ele não vai limitar o desenvolvimento transversal? Eu diria que é o contrário, nós fazemos um incremento do desenvolvimento transversal, ou seja, eu consigo trabalhar muito bem com a expansão. Olha só, pessoal, então em 3 meses de tratamento, cuja queixa da paciente era o apinhamento anterior, né? Então um apinhamento já muito presente, severo, era uma paciente que estava sofrendo bullying na escola, então os objetivos foram trabalhar esse alinhamento e nivelamento, mas perceba que não foi feito só a rotação dentária, nós trabalhamos também com o incremento transversal, ou seja, houve expansão da maxila e, claro, a queixa do paciente foi atendida. Esse é um tratamento preventivo muito rápido, aliás, os tratamentos preventivos e interceptativos na dentição mista, eles têm o tempo médio de duração entre 6 e 12 meses de tratamento. Eventualmente, algum caso mais grave pode vir a precisar de mais, ou até mesmo unir fases, né? Unir fases de tratamento, mas aqui você tem um caso em 6 meses de tratamento, houve a melhora. Olha como a mordida profunda era severa dessa paciente, onde nós já atuamos no tratamento da mordida profunda, no alinhamento, e depois nós vamos só acompanhando a erupção dos dentes permanentes. Então aqui, caso no início, caso ao final de 6 meses de tratamento, e aqui o caso ao final do tratamento. Então aqui há essa mudança, e aqui nós vamos acompanhando. Então aqui ela já não está usando nada. Então essa foi uma paciente que utilizou 6 meses de tratamento, utilizou o último alinhador para manter os resultados por 2 meses e depois nós simplesmente liberamos ela, ou seja, ela não está usando nada e a gente vai aguardando a erupção dos dentes permanentes. Esse outro caso, paciente com bastante desvio de linha média, aonde o objetivo é melhorar essa mordida profunda, esse trespasse e guiar a erupção dos dentes permanentes. E vejam que interessante a intercuspidação gerada no tratamento ao longo do tratamento. Então, exatamente com essas guias de erupção, nós vamos melhorando isso. Então, houve a centralização da linha média, o alinhamento e nivelamento, uma interceptação realmente, onde nós pegamos o caso no finalzinho da dentição mista do paciente. Agora, tem muita novidade aí para os pequenos. Nós estamos com uma caixinha mais lúdica, uma caixinha que vai começar a vir todos os pacientes na faixa etária que entram no Kids até os seus 12, 13 anos. Nós vamos estar mandando essas caixinhas novas que foram produzidas especialmente para a Estética Liner. Além disso, vai um adesivinho aí para as crianças se divertirem.
Espero que os dentistas deem para as crianças, que é tão bonitinho que eu já tive dentista falando, não, vou pegar para mim, não vou dar para a criança não, não. Por favor, doutora e doutores, e deem para as crianças, nós mandamos depois um adesivinho para vocês também. Então, hoje uma caixinha que realmente a criançada tem gostado bastante, então nós temos aí uma alternativa bem legal para essas boquinhas. Deixa eu mostrar para vocês também, estava falando hoje a respeito que em casa de ferreiro o espeto é de pau, então meu filho também que já está utilizando os alinhadores, então deixa eu abrir aqui. Aqui está. Muito bem. Vou mostrar aqui o casinho para vocês. Prontinho. Aqui posição inicial. Fala a verdade, fala-se em casa de ferreiro, o espeto não é de pau. Então, olha a mordida profunda, aqui, isso é muito interessante, né? É uma visualização muito simples, muito fácil, muito fácil a comunicação. Aqui a gente já começa a perceber o desenvolvimento de uma classe 2.2 do tipo B, onde eu tenho uma contração muito severa da maxila, também do ponto de vista transversal. Então, quando eu olho a maxila do paciente, rotação mesial dos molares. Então, aqui no próprio tratamento, a ideia é já ir melhorando a relação sagital. Então, eu tenho essa possibilidade com o tratamento do Kids. Então, hoje, eu não estou atuando só na melhora da relação da estética. Não, a gente já está trabalhando a classe 2. Então, aqui, ó, ao final, deixa eu parar o vídeo. Isto aqui, ó, na última série, então eu já tenho a Attachment para auxiliar na rotação, aonde o objetivo é colocar o canino, o molar, em classe 1, melhorar a sobremordida do paciente. Então, aqui é onde ele já está utilizando os attachments, fazendo essa rotação e a melhora da sobremordida. Esses pontinhos vermelhos aqui são os pressure points, são pontos de pressão para que a gente consiga ter um controle melhor. Também em casos de torque, nós temos o Power Reach, eles são depressões, tá, gente? Então, é uma tecnologia para que você tenha um movimento de maior previsibilidade. Deixa eu mostrar aqui. Aqui está no central. Os 6. Agora vai. Desculpa, cheguei. Então isso aqui é uma depressão no alinhador, na verdade. Ele acaba sendo negativo. Então a gente consegue ter uma resposta muito interessante ao longo do tratamento. Então aqui nós temos um recurso muito bom para gerar bons resultados e previsibilidade de resultados. Legal, pessoal?
Então, finalizando aqui, esse é o meu filho que está utilizando aí os alinhadores, que é o nosso modelo do Kids, e sem sombra de dúvida são recursos muito interessantes que nós temos para o tratamento das crianças. Pessoal, espero que vocês tenham gostado e agora a gente pode mostrar, vamos ver se tivemos algumas perguntas para apresentar para vocês. Então aqui eu quero mostrar para vocês com relação a isso. Olha só, pessoal. Perfeito, deixa eu voltar aqui para minha cara, vou mostrar a caixinha para vocês, afinal, super lançamento também tem uma caixinha. Pronto, agora sim vocês estão me vendo. E olha a caixinha, que legal, da Aesthetic Aligner, aonde nós temos aqui a caixinha do Kids. Então, é essa caixinha aqui super bonitinha, aonde um lado está escrito Aesthetic Aligner e o outro lado tem o sorrisinho do Kids. Então, a gente está muito animado, pessoal, os pacientes que já receberam a caixinha do Kids gostaram bastante. E aqui a nossa super cartelinha de adesivos também para a molecada, para eles se divertirem colando os adesivinhos, uma brincadeira que nós temos para eles melhorarem a estética das caixinhas. Eles podem colar na caixinha, cadernos, estão gostando bastante também. Legal, pessoal. Então, hoje, muita coisa nova. Todos os pacientes que entrarem nessa faixa etária já vão estar recebendo essas novas caixinhas. E também a ideia é que vocês conheçam esses recursos para que vocês possam solicitar, saber que hoje a Aesthetic Aligner tem uma alternativa para tratar e para tratar muito bem a criançada. Então, poxa, a audiência foi ótima, muita gente assistindo aqui a nossa palestra. Poxa, obrigado, Fabiola, gostou das pistas, show dessas pistas. Ó, a doutora Daisy, tem um paciente para propulsor mandibular. A doutora Camila, fascinada com os recursos, que legal, gente. Então, puxa, quero agradecer muito a presença de vocês. São vocês que fazem a Aesthetic Aligner cada vez crescer e crescer mais. Então, hoje a gente tem realmente um recurso a mais para tratar e tratar bem. Que bom que vocês gostaram. Surgindo dúvidas, nós estamos à disposição e é isso aí. Então agora vamos fazer o tratamento da criançada com o Aesthetic Aligner Kids. Pessoal, muito obrigado e até mais.